Lucas 4. Quem achou Lucas 4? E eu quero ler com você o verso 14. Lucas 4, 14. Vou te pedir para não fechar a Bíblia, porque nós vamos ler muitos versos nesse capítulo, mas eu quero ler agora para começar somente um pouco. Lucas 4, 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e entregou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é esse o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual a cidade fora edificada, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falavam com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído de demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda força: ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cala-te e sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Hoje eu quero falar sobre acostumados com Jesus. Você pode repetir comigo? Se você ler o início do capítulo 4, você vai ver que Jesus começa no deserto. Escute o que eu vou te falar: não existe ministério sem primeiro ser testado. Hoje um grande perigo que existe no mundo é a internet. Ao mesmo tempo que é uma bênção, é um perigo, porque muitas pessoas que não foram testadas sentam diante de uma tela e querem ensinar sem ter passado deserto nenhum, sem ter sofrido nada. E eu tenho uma frase que eu digo: não confie em quem não sofre. Pessoas que nunca sofrem ou que nunca sofreram não conseguem entender um coração de um outro sofredor. A pessoa tem que viver, a pessoa tem que passar muitas coisas para poder ser um auxílio para outras. Tem uma frase do príncipe dos pregadores, Spurgeon, dizia: antes de Deus usar um homem, Deus o quebra. E foi isso que aconteceu com Jesus. No início do capítulo 4, do verso 1 ao verso 13, ele foi tentado de todas as maneiras no deserto. Aparecem 3 tentações, mas ele foi tentado de todas as formas. E ele venceu o diabo, sim ou não? Sabe o que eu acho interessante? Jesus venceu no deserto e Adão não venceu no paraíso. Em outras palavras, o ambiente não é desculpa para você pecar ou para você ser santo. Ah, minha família é muito complicada, pastor, por isso que eu sou complicado. Não é desculpa. Ah, minha sala de aula todo mundo só fala palavrão, só fala de pecado sexual. Não é desculpa. Ah, eu moro num lugar onde... Não é desculpa. Não é desculpa.
Jesus estava no deserto e venceu. Adão no paraíso não venceu. Mas o verso 14 diz assim: saindo Jesus do deserto, foi no poder do Espírito para a cidade dele. Jesus nasceu, tem 4 cidades na vida de Jesus. Todo ano eu vou a Israel, ano que vem nós vamos lá 2 vezes com caravana. E a primeira cidade é Belém, onde ele nasceu. Logo em seguida ele foi para o Egito, ficou um tempo no Egito, escondido. Mas o lugar onde Jesus cresceu e passou mais tempo foi Nazaré. Tanto é que a Bíblia diz que ele seria chamado de Nazareno. A infância e a adolescência de Jesus foram em Nazaré. Depois Jesus se muda mais tarde para Cafarnaum, mora lá 3 anos e morre em Jerusalém. São essas as cidades da história de Jesus. Jesus nunca foi mais do que 142 quilômetros do lugar de onde ele nasceu. Seria como você nascer aqui em Belo Horizonte e o lugar mais longe que você for ser Nova Era. É mais ou menos isso. Jesus ficou por ali mesmo. Mas quando Jesus saiu do deserto, ele foi para Nazaré. Sabe o que era Nazaré, gente? Uma vilazinha minúscula que, segundo os estudiosos, devia ter 2.000, 3.000, no máximo 4.000 habitantes. Sabe o que é 4.000 habitantes? É o que tem nessa rua aqui, ó. É muito pouca gente. O dia que você for lá, você vai ver as ruínas. A cidade de Nazaré, a cidade velha, é muito pequena. Muito pequena. Ou seja, todo mundo conhecia Jesus, todo mundo era parente de Jesus, ou tinha jogado bola com Jesus. Todo mundo era amigo. Todo mundo era parente ou era conhecido. Ele sai e ele começa o ministério público dele aonde? Na cidade dele. Poxa, vou lá na minha cidade começar o meu ministério público. E aí Jesus chegou, sentou no templo e ele começou a falar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E citou o livro de Isaías. Fechou o livro, entregou para o assistente. E olha o que ele tem coragem de falar. Hoje essa palavra se cumpre nos ouvidos de vocês. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Eu sou o Messias, eu sou o cara que vim para resolver tudo. E esse texto de Isaías aqui está se referindo a mim. E aí, a Bíblia diz que no primeiro momento o pessoal gostou. Se você ler aqui o verso de número 22, diz assim: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas aí vem uma pergunta: ele não é o filho do Zé? Ele é o filho do Zé. Ele não foi para a mesma escola que a gente? Esse menino não vivia com nossos amigos pegando goiaba no pé de goiaba? A gente não vivia brincando de pique-esconde aqui na rua? Esse menino agora some, aí aparece falando essas palavras bonitas. Gente, Jesus, eu vou falar com vocês, ele é tudo menos politicamente correto. O que Jesus vai falar? As únicas palavras que ele não poderia falar. De cara, olha o que ele disse: vocês com certeza vão dizer para mim assim: médico, cura-te a ti mesmo. Realiza aqui em Nazaré os milagres que nós ouvimos falar que você realizou em Cafarnaum. Mas, ele diz, o profeta não tem honra na sua casa. E aí o rosto do povo começou a mudar. Lembra, gente? Era tudo primo, tudo irmão, tudo parente. Era metade da igreja era família e a outra metade era amigo. Tudo amigo top mesmo. Não era conhecido não. Gente amigo. Quem já morou em cidade muito pequena aqui? Deixa eu ver. Botou a rota lá, você sabe. Eu já morei em cidade pequena do interior, todo mundo sabe tudo, todo mundo. E aí Jesus vira e dá 2 exemplos. Acho que foi o sermão mais culto da história do mundo. Porque Jesus vira e fala assim: é o seguinte, havia muita viúva que precisava de ajuda na época que o céu se fechou. Mas Elias não foi enviada para nenhuma viúva de Israel, foi enviada para uma viúva de Sidom, uma estrangeira. E aí ele diz: e tinha muito leproso em Israel na época do profeta Eliseu, mas nenhum foi curado a não ser Naamã, o sírio. Acabou, o sermão acabou. Você sabe o que Jesus estava dizendo para o povo?
Deus não é exclusividade de vocês. Vocês, povo judeu, não são donos de Deus. Deus é de quem Ele quiser, e em qualquer nação onde Ele encontrar um coração quebrantado, Ele vai tocar e transformar essa vida. O povo de Israel, gente, eles tinham uma função: apresentar Deus para as outras nações. Sabe o que eles fizeram com Deus? Ao invés de apresentar Deus para as outras nações, eles guardaram Deus. E eles falaram: Deus é nosso e nós somos de Deus. Os egípcios que se lasquem, assírios que se lasquem, romanos que morram. E eles guardaram Deus. E com esse sermão, Jesus mostrou para eles: ó, eu vim para vocês, mas eu vim também para qualquer um que tem um coração aberto para poder receber a salvação e o Filho de Deus. A população odiou. Sabe quem odiou, gente? Os primos, os irmãos. Gente, Jesus tinha, estima-se que Jesus tinha aí em torno de 6 ou 7 irmãos. A Bíblia cita o nome dos 3 irmãos de Jesus, e a Bíblia fala que ele tinha irmãs, não se sabe quantas. Eu sei que deveria ser uma casa aí com 7 ou 8 irmãos. Esse povo estava sentado lá, os primos estavam lá, os amigos de escola estavam lá. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles rangeram os dentes. Sabe o que fizeram com ele? Pegaram ele, levaram ele no alto de uma montanha. Eu fiz todo esse percurso lá em Nazaré várias vezes. A cidade de Nazaré ela é construída em cima de uma montanha. Levaram ele, tem um monte do precipício lá. E eles levaram ele lá em cima para jogar ele lá de cima. Gente, eu estou falando da família dele. Adivinha por quê? Porque eles eram acostumados demais com Jesus. Ah, isso aqui é só Jesus. A gente já viu ele tanto. Agora ele está descendo aqui com esse discurso de filho de Deus? Não. Nós vamos matar esse menino. Ele está querendo dizer que nós não somos o único povo escolhido? Ele está querendo dizer que Deus tem carinho por outras nações? Não. Nós vamos jogar ele daqui de cima. Aqui em Lucas não fala, mas em Marcos e em Mateus, sabe o que a Bíblia diz? Que nesse episódio, Jesus ficou espantado com a incredulidade deles e não pôde realizar nenhum milagre. Já imaginou que triste? Você orar na sua escola, as pessoas são curadas. Ora no trabalho, as pessoas são libertas. Mas dentro da sua casa, ninguém acredita em você, ninguém olha na sua cara, ninguém confia no que Deus está fazendo na sua vida. Foi assim que aconteceu. Por isso que você que está sentado aqui essa manhã foi traído, foi injustiçado. Jesus te entende demais. Porque a família dele o rejeitou, os amigos o rejeitaram. E quando ele foi para a cruz, foi sozinho, porque os 12 sumiram no mato também. Ele sabe o que é rejeição, ele sabe o que é ficar só. Agora, o problema de Nazaré, eu dei um nome para essa doença, a síndrome de Nazaré. O que é a síndrome de Nazaré? É exatamente essa proximidade muito grande com Jesus, que faz ele virar coisa normal. Você quer acabar com o seu casamento? Trate ele como coisa normal. Você quer acabar com a sua empresa? Perca a vontade de ir para trabalhar. Você quer acabar com a sua saúde? Larga a sua saúde para lá. Fala assim: minha saúde é só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Muitas vezes na nossa vida hoje, Jesus virou mais uma coisa legal, mais uma coisa bacana. Tem minha grana, tem minha academia, tem meus amigos, tem meu marido, minha mulher, meu namorado. Tem Jesus também. Houve um reducionismo de quem ele é. E o texto é muito claro que essa síndrome de Nazaré, que é acostumar-se com Jesus, aconteceu exatamente porque os nazarenos eram íntimos dele. Ficaram escandalizados exatamente por conhecê-lo. Essa mensagem nessa manhã é para quem já nasceu em lar cristão aqui, ou para quem é crente velho. Porque o crente novo convertido não é assim não. Quem lembra quando você converteu? Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Acaba o culto, você quer ficar na igreja chorando, você quer envolver com célula, evangelismo, tudo, aquele fogo, aquele amor, o primeiro amor. Mas de repente, vai esfriando. Jesus vai sendo reduzido. Aí você entra para a faculdade. Ai meu Deus, eu tenho que estudar. Aí você casa. Ai, o Enzo não pode gripar.
ai meu Deus do céu, boleto. E aí Jesus vai sendo transformado em alguém que a gente devagar vai levando ele para cima de um precipício, vai levando ele para cima de um precipício, e quando vê, ups, ai, ele caiu. Ai, Jesus, volta, Senhor, eu te amo tanto. Ou Jesus é tudo na sua vida, ou ele não é nada, mas ele não aceita ser coluna do meio. Ou Jesus é a sua grande paixão, ou ele não é absolutamente nada, porque ele requer 100% de nós. Seu amor tem que ser dele, sua atenção tem que ser dele, sua caminhada tem que ser dele, seu tempo tem que ser dele, sua agenda tem que ser dele, sua família tem que ser dele, tudo que você tem que ser dele. Muitos hoje, infelizmente, estão infectados com essa doença. Acostumaram com um certo tipo de vida cristã, acostumaram com a igreja, com corinho, com Bíblia, com oração, com pastor, com pregação, com ver vídeo de pregação no YouTube. Deixa eu explicar uma coisa para o povo que está me assistindo aqui pela Rede Super e pelo... Assistir uma pregação não significa que as verdades pregadas entraram em você. E para vocês aqui também isso serve. Ouvir sentar, pegar o YouTube e ficar assistindo uma pregação, muita gente faz isso. Ai, estou ouvindo uma pregação, amém, glória a Deus, estou tocado. Não significa nada. Demônio ouve sermão. Fala comigo, demônio ouve sermão. Demônio ouve sermão. Tanto é que no texto que nós acabamos de ler, tinha um demônio sentadinho na sinagoga de Cafarnaum, ouvindo Jesus assim, ó. Sabe o que o demônio não faz? Pratica. A única diferença entre nós e um demônio nessa manhã é que para nós Jesus não é comum, para nós Jesus não é normal, e nós vamos sair daqui para praticar o que ele nos ensinou, e o demônio não. O demônio ouve, mas ele não vai pôr nada em prática. Mas os nazarenos, eles ficaram íntimos demais. Tem uma frase aqui no Brasil que a gente usa, né? Dá dinheiro, mas não dá intimidade não. Quem já ouviu essa frase? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Ou seja, quando Jesus chegou e falou, eu sou o Messias, eles falaram, para, você é um de nós, você é comum, você está de braços abertos lá na Baía da Guanabara, todo mundo te vê, todo Natal, todo mundo canta o seu aniversário, come pernil, enfeita a árvore. Gente, Natal, eu gosto de celebrar o Natal. Ah, Lucinho, ele não nasceu 25 de dezembro. Eu cansei de celebrar meu aniversário em outro dia que não era o 25 de outubro. Cansei. Tá, viu, chatão? Então, pode enfeitar a sua casa, pode pôr árvore. Ai, Papai Noel, põe. Você sabe que não é esse velho que tem a ver nada com nada. Você sabe que é Jesus, sim ou não? Você sabe que é Jesus. Você pode celebrar. Agora, sabe o que a gente faz no Natal? Dá presente um para o outro e não dá nada para o aniversariante. E o aniversariante, eu vou falar para você, tem ateu que celebra o aniversário de Jesus e passa batido. Ninguém para e fala assim, peraí. Noite feliz. Nasceu lá em Belém o filho de... Peraí, vamos fazer uma oração? Vamos lembrar de Jesus? Você sabe o que é a ceia? Um memorial. Você sabe o que é um problema que a gente pode sofrer? Alzheimer espiritual, esquecer dele. E você sabe quando a gente esquece dele, de que a gente lembra? Só de nós. Nós somos ensimesmados. A minha vida, o meu congresso, meu dinheiro, minha saúde, minha vida sentimental. Ai, tenho uma notícia para te dar. O ensimesmado, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu preguei aqui outro dia sobre a bênção do autoesquecimento. Sabe o que nós estamos precisando? Pensar um pouco menos na gente. Humildade não é pensar mais de si mesmo, nem menos de si mesmo. É pensar menos em si mesmo. As pessoas hoje são assim. Elas veem um casamento e elas falam assim, e eu que não estou casada. Oh, cala a boca. Só celebra o casamento da outra lá. Coitada. Né? Ai, fulano está andando de carro. Ai, eu que estou sem carro. Oi, o centro do cosmo. Oi, o mundo não é sobre você não. O mundo é sobre Jesus. Nem nada é para você gostar.
Outro dia eu postei um negócio, as pessoas escreveram, eu concordo, eu não concordo. Eu escrevi assim, não pedi opinião de ninguém. Eu só postei. Jesus é a mesma coisa. Mas o povo ficou tão íntimo dele, tão íntimo, que não conseguiam enxergar nele a graça e a verdade encarnada. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ficou comum, Jesus ficou comum. Ah, meu Deus do céu, que ele não fique comum na vida de nenhum de nós. Que Jesus nunca fique comum na vida de nenhum de nós. Porque isso é uma tragédia. Quando Jesus fica comum, nós vamos de pouquinho em pouquinho empurrando ele para cima de um precipício e jogando ele para fora da nossa vida, empurrando ele para longe. Olha alguns sintomas das pessoas que estão sofrendo da síndrome de Nazaré. Primeiro, repetição dos rituais só por tradição. A pessoa vem na igreja porque ela está acostumada, o corpo dela vem sozinho assim, ó. Ela já tem um lugar que ela senta, se tiver alguém sentado no lugar dela, ela fica brava. A Bíblia é Rexona, enfia aqui assim, aí abre as suas Bíblias, abre a Bíblia, é tudo robô, mecânico, não há vida. Por isso que eu gosto de criança. As crianças, elas não conseguem fingir, elas são originais. Por isso que Jesus falou, você quer me seguir? Você entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. As crianças são verdadeiras, elas não estão nem aí para nada. Nem aí para nada. Segunda sintoma dessa doença, questionamento dos outros e não de si mesmo. A pessoa vira um crítico dos outros e não de si mesmo. Interessante que os nazarenos começaram a acusar Jesus, sendo que Jesus estava tentando abrir os olhos dos nazarenos. Jesus passa a vida inteira, gente, tentando abrir os nossos olhos, e nós preocupados com os erros e com os defeitos dos outros. Eu não sei você, mas essa história da Marília abriu meus olhos. Primeiro porque eu pego avião todo dia. Todo dia eu estou dentro do avião. Semana eu entrei dentro do avião, era para decolar 8h30 da manhã. Fiquei 1 hora sentado dentro do avião, não decolou. O Léo estava comigo. Aí, falei, pronto. Ô, seu piloto, fala alguma coisa. O piloto falou assim, houve uma pane no sistema de voo da aeronave. Estamos tentando consertar. Eu olhei para o Léo, falei, Léo, não, que bom. Aí fiquei sentado, deu 5 minutos, falou assim, resolveu, vamos. Aí, vamos. Então vamos. O que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. Eu só sei o seguinte, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós estamos na mão dele. Sabe o que é saúde espiritual? É quando você tira a lupa do outro e coloca o microscópio em você e começa a analisar você. O que eu estou errado? O que são as responsabilidades que eu tenho que assumir? O que eu estou fazendo que não agrada o Senhor? Não é ficar caça às bruxas. Deixa eu ver quem está com a saia curta. Deixa eu ver quem está com a roupa de pombageiro. Deixa eu ver casalzinho, solteiro transando. Ai! Fiscal do reino de Deus. Nós não estamos precisando de você. Pode aposentar. Nós estamos precisando de pessoas que vivam para honrar o Senhor Jesus. É assim. É isso que nós precisamos. Outro sintoma dessa doença terrível: cobranças absurdas de Jesus. A pessoa que ela está vivendo essa síndrome de Nazaré, você viu o que os nazarenos falaram com ele? Faze aqui em Nazaré o que ouvimos falar que o Senhor fez em Cafarnaum. Um dia os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, faz um milagre para a gente ver. Jesus falou assim, ó, uma geração adúltera e perversa pedindo milagre. Ó o milagre que eu vou dar para vocês aqui, ó. Foi embora. Quem acha Jesus lindo, fofo? Gente, se vocês não começarem a ler a Bíblia, vocês vão ter a imagem mais errada. Jesus era um tosco. Porque a verdade dói.
e ele era a verdade encarnada. Ele não ficava jogando beijo, ele não era Miss, ele não era um concorrente do The Voice. As pessoas acham, é porque a Bíblia fala que ele é um cordeiro. Quando ele veio a primeira vez, todo mundo esperava um líder nacionalista, político, que iria libertar Israel dos romanos. Ele veio como cordeiro. E agora todo mundo está esperando que ele venha como cordeiro, mas ele vai vir como líder, como juiz, e a sua ira vai arrancar a cabeça de quem não quiser servi-lo. Você está esperando um Jesus fofo? Tenho uma notícia para você. Em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia diz que quando ele vier, a vinda dele vai ser tão chocante que os habitantes da terra vão dizer assim: montanhas, caia sobre nós e esconda-nos da ira do cordeiro, porque a sua ira... Você consegue imaginar Jesus bufando assim, ó? Ai não, pastor, Jesus é uma florzinha. Ou para de ver vitrô de igreja católica. Vitrô de igreja católica, Jesus está sempre assim, ó. Ei! Ele é o Filho de Deus. Não tem muito poder, tem todo o poder. Quem sabe nessa manhã você está cobrando algumas coisas absurdas de Jesus. Está igual o Nazareno. Senhor, novembrão, já estamos na cadeia, eu te dei data. E Jesus está assim: oh, Deus de todo o universo, eu não cumpri seu prazo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você sobre Jesus que eu aprendi. 39 anos que eu sou convertido. Jesus sempre ouve nossas orações, mas nenhuma vez ele respondeu do jeito que eu queria. Ele sempre faz do jeito dele. Usa gente que eu não queria, na hora que eu não queria. Tudo esquisito, mas ele faz. Porque ele é Deus. Ele não vai submeter à vontade de um ser humano. Ele não vai virar para os nazarenos e vai falar assim: vocês querem um milagre? Olha um passarinho. Aí sai um passarinho voando. Ele não é palhaço de circo. Ele não é apresentador de caldeirão. Quarta sintoma da síndrome de Nazaré: não aceita a repreensão. Jesus estava tentando repreender os caras e ensiná-los uma coisa bacana. Eles não aceitam. Quando você não está, quando Jesus não é o centro, a disciplina do Senhor te machuca, ao invés de te melhorar. Você fica ressentido com Deus. Quando vem os problemas e as lutas, você fala: por que, Senhor? Por que, Senhor? Tem um amigo aqui em Belo Horizonte, está acontecendo agora isso, ele é pastor. Ele foi diagnosticado com um dos cânceres mais agressivos que tem. E a família dele colocou nas redes sociais, eu fiquei impressionado. Sabe que frase que ele está falando? Por que não eu? Por que não eu? A frase normal de todos nós é: por que eu? Aí, foram tratar esse câncer agressivo nele, descobriram leucemia. Aí ele falou: por que não eu? Eu sou a pessoa mais preparada, eu estou todo pronto para tudo. Aí colocaram ele num quarto de hotel, de hospital, que tem uma vista bonita para o pôr do sol. Ele falou: Deus, por que o Senhor me dá esse presente de eu ver um pôr do sol? Olha que presente lindo. Por que eu sou digno de ver isso aqui? Gente, uma pessoa dessa, é ela que come o câncer, não é o câncer que come ela. Porque uma pessoa dessa, ela está tão em paz e curada com Jesus, que o Satanás pode virar do avesso, que ele não arranca um xingamento de uma pessoa dessa. Quem sabe você está sentado aqui nessa manhã, aconteceu nada com você e você está reclamando: ai, minha vida nada acontece. Ô abençoado, se não acontece nada, também não acontece nada ruim. Quer que desenha? Você está entubado em algum lugar? Você está vivo aqui dentro dessa igreja? Você vai ter um prato de comida para comer quando sair daqui? Então você pode aplaudir Jesus por alguma coisa. A Ele a honra, a glória e o louvor. Se Jesus vier te chamar a atenção, faz sabe o quê? Faz igual o zagueiro quando o juiz vai chamar a atenção no futebol. Põe as duas mãos para trás e fala assim: sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, não se repetirá, não senhor, sim senhor. Ao invés da gente abaixar o facho, sabe o que a gente faz? Discute com ele.
mas também sabe por que eu estou vivendo isso? Essa família vacalhada, disfuncional, onde o Senhor me colocou. Como que o Senhor quer que eu seja uma pessoa top, se na minha vida tudo é igual rabo de cavalo, só cresce para trás? Isso é a síndrome de Nazaré, hein? Quem mais é a síndrome de Nazaré? Outro sintoma: raiva e decepção com Deus, quando Ele não faz o que a gente quer. No verso 28 acontece isso. Jesus não faz o que eles querem, ficaram bravos. Gente, se Deus não fizer, Ele é Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele mandar esperar, Ele é Deus. E qualquer coisa, Ele é Deus. Ele é Deus. Ponto, acabou. Eu sei o que eu estou falando. Um sábado de manhã de 1986, eu estava aqui no bairro Cachoeirinha. Eu vi meu pastor entrar na minha casa, um apartamento simples, pequenininho que a gente morava, 70 metros quadrados. Entra um pastor, eu falei: pronto, já sei, minha mãe morreu. O pastor falou: olha, eu vim aqui falar que Jesus levou sua mãe. Ok. Senhor, aí eu fui orar. Senhor, o Senhor me deu minha mãe, o Senhor levou minha mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou brigar com Deus? Eu vou me revoltar com Ele? Se você se revoltar contra o seu cabeleireiro, sabe o que o seu cabelo vai virar? Uma obra de macumba. Se você se revoltar contra o seu dentista, sua boca, que já é fedendo, vai virar o quê? Uma jaula. Quem está me escutando aqui? Eu, a partir de hoje, estou com raiva de hospitais e farmácias. Vai morrer em uma semana. Não adianta a gente fazer birra com o Senhor. O que mexe com Jesus é fé. Sabe o que é fé? Eu não entendo porque que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Eu não entendo como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. E eu confio em Ti, mais do que no diagnóstico do médico, mais do que na economia, mais do que qualquer coisa. Outro sintoma dessa doença: largar Jesus. Não tem jeito. A pessoa que sofre da síndrome de Nazaré, ela troca Jesus pelo namorado, troca Jesus por dinheiro, troca Jesus, ela troca Jesus. Ah, gente, ó, eu vou falar para vocês uma oração que eu fiz. Isso é uma oração de gente doida, não faz não, mas eu fiz. Jesus, se o Senhor vê que um dia eu vou tirar o Senhor do primeiro lugar da minha vida, me mata. Eu não quero viver para ser um babaca, um trouxa, um idiota. Ai, juntar dinheiro. Pra quê? Já fui um monte de velório, fiquei caçando gaveta lá, não tem gaveta nos caixão. É bom usufruir de alguma coisa? É. Mas gente, ai não, porque eu vou trocar Jesus, por quê? Porque minha namorada, meu namorado, meu marido tá querendo. Essa pessoa falou comigo outro dia. Eu encontrei um rapaz, eu sou cristão de berço, pastor. Ele está querendo amaziar comigo, eu vou amaziar. Eu falei: então tá, vai lá, só eu te prometo uma coisa: Jesus não vai com vocês. Não vai. Por que não vai? Porque Ele não ama vocês? Gente, você sabia que o povo está lá no inferno agora, Jesus ama? Sabia que quando eu dou uma chinelada nos meus filhos, eu dou a chinelada amando? Quem sabia disso? Eu não odeio meu filho e minha filha quando eu dou uma punição neles, não. Agora, o amor de Deus é tão grande que Ele respeita a sua vontade. Você quer se ferrar? Vá. Se ruplê. Vai lá, herói. Quem sabe nessa manhã nós não passamos essa pandemia todinha e nós estamos chegando no final dela, e no final nós estamos arregando, nós estamos abandonando, nossa fé está minando, nós estamos pensando em largar tudo, desanimar de tudo, caminhar com Jesus, a gente não vê diferença nenhuma. Gente, o cristianismo não é uma conta matemática, não é um investimento na bolsa de valores. Investimento na bolsa, você investe numa ação, se aquela ação não der dinheiro, você desiste dela. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus, muitas vezes, quanto mais você investe, pior as coisas ficam. José, quanto mais crente era, pior a vida do menino ficava. Ele era crente, aí ele via, tinha visões. Ele contou a visão para os irmãos endemoniaram. Até o pai dele brigou com ele. Aí, foi fiel a Deus, foi vendido como escravo. Aí, chegou na casa do Potifar, a mulher queria transar com ele. Ele foi fiel a Deus, foi parar na cadeia. Aí chegou na cadeia, foi fiel a Deus, o copeiro esqueceu dele.
tudo dava errado, tudo. E aí, você tem estrutura para seguir Jesus com tudo dando errado? Mas sabe o que aconteceu? Um dia, em 30 minutos, chegou um WhatsApp na prisão assim: traz o Zé aqui barbeado. Fizeram a barba do Zé, em 30 segundos ele estava diante do homem mais poderoso do mundo. E o rei falou: eu sonhei com as vacas. Ele falou: vaca é isso, vaca é aquilo, vaca gorda é a vaca magra é a vaca gorda, e tem que fazer as coisas para comida, que vai vir 7 anos de desgrama, e 7 anos de não desgrama. O faraó falou: é você. A partir de hoje vou para casa assistir sessão da tarde. Ninguém levanta um pé no Egito, ninguém levanta uma mão no Egito, se não for autorizado por você. E o cara virou o superintendente, o diretor da nação mais rica da terra. Em 30 minutos, Deus muda a história de quem está sentado aqui nessa manhã. Ele não precisa de comércio aberto, ele não precisa de parente rico, ele não precisa de um presidente da república, ele faz o que ele quiser. Sabe o que eu descobri? Geralmente quando eu estou para desanimar de alguma coisa, a minha vitória está logo na próxima curva. Jesus vai... Quem já dirigiu o carro, aí acende a luz da gasolina. Você sabia que quando acende a luz da gasolina, ele dirige, pelo menos no meu, ainda dirige 50 quilômetros. A minha mulher fica doida quando acende a luz. Você é um irresponsável. Ai, mulher, eu li o manual dessa miséria. Dá tempo de eu ir no centro e voltar? Não, eu falei: olha aqui o manual. Não, aí a Patrícia é assim, gente: deu meio tanque, vai lá e enche. Deu meio tanque, vai lá e enche. Eu falei: nossa, mas você estava amarrada quando você era criança, não é possível. Não pode começar a faltar nada. Quando a luz do painel da sua vida acende, eu quero te informar que Jesus ainda permite você caminhar ainda, porque Ele é que sabe o seu limite e o meu. E se a bênção ainda não veio, se a vitória ainda não veio, é porque você aguenta mais um pouco. E lá na frente, Ele vai te dar o que você está precisando. O que aconteceu? A tragédia está exatamente aqui. A rejeição por parte dos mais próximos e mais íntimos. Então eu vou te fazer uma pergunta: Jesus ainda te emociona? Jesus te quebranta? Jesus te dirige? Jesus te impulsiona? Jesus em você provoca a ira dos outros? Agora, gente, olha que interessante: Jesus saiu do deserto, entrou na igreja dele e foi rejeitado. Saiu da igreja dele e entrou na igreja dos outros, em Cafarnaum. O verso diz, verso 31, mas Jesus, verso 30, Jesus passou pelo meio deles e retirou-se. Então desceu a Cafarnaum. Eu já entrei nessas duas sinagogas, tanto na sinagoga de Cafarnaum, quanto na sinagoga de Nazaré. Ele entrou na igreja dos outros. Olha o que aconteceu. Primeiro, ele começa a falar e todos o elogiam. Uau, que palavras são essas? Meu Deus, isso aqui deve ser o próprio Deus falando. Que maravilhoso. Depois, o demônio se manifesta. Gente, uma coisa boa é um capeta manifestar. Vou te contar por quê. É porque ele não está aguentando a presença de Deus naquele lugar. Sabe por que o demônio falou alguma coisa aqui? Porque ele não aguenta, era muita luz. Jesus era a verdade e a graça encarnada. Então onde ele chegava, as trevas se manifestavam. E o demônio ficou de pé no meio do culto. Ai, gente, isso aqui é muito bom, sabe por quê? Porque as paredes dessa igreja aqui, não são mágicas, não. Isso aqui, é um telão. Isso aqui é carpete normal que você compra em loja. O que torna esse prédio especial é o que eu e você fazemos aqui em nome de Jesus. Isso torna esse prédio especial. Então Jesus entrou naquela igreja, e quando ele entrou ali, foi o contrário do que aconteceu com os nazarenos. Ele entrou numa igreja de desconhecidos, foi elogiado. O demônio se manifestou. O que Jesus fez? Expulsou o demônio. Nessa igreja Jesus pôde operar milagres sem empecilhos. E como é que ele saiu da igreja? Olha o que diz o verso 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? E até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região. Olha as comparações então, Em Nazaré, Jesus era comum. Em Cafarnaum, a presença de Jesus era especial. Em Nazaré, Jesus repreendeu as pessoas. Em Cafarnaum, ele repreendeu os demônios. Em Nazaré, ele operou nada
mas em Cafarnaum ele operou milagres. Em Nazaré todos o conheciam, em Cafarnaum ninguém era íntimo dele. Em Nazaré Jesus saiu empurrado, de Cafarnaum ele saiu celebrado. Você que está aqui, filho de crente, cristão há muito tempo, é uma manhã para a gente pensar: será que o meu coração está como? Será que eu acostumei com ele? Será que Jesus virou um pé de coelho para mim? Meu coração ainda vibra quando falo dele? Essa música que a gente cantou aqui no final, gente, eu estava ali chorando, eu falei: meu Deus, por que esses meninos foram cantar essa música no final? Porque todo dia quando eu estou indo orar, eu estou lá às vezes no quintal da minha casa, onde eu estiver, aí eu começo a cantar assim: Senhor, já estou indo ao teu encontro. Aí, então essa música eu tenho uma história com ela, e eu começo a chorar porque eu tenho um quarto de oração, que é no segundo andar, e até eu chegar nesse quarto, eu já estou derretendo. Jesus arranca uma lágrima sua mão fica suada, suas pernas tremem. Quem é ele para você? Que a gente parta dessa terra no dia que a gente começar a tratar ele com a mesma moral que a gente trata um presidente que a gente gosta. Que a gente trate, por isso que eu falo: para de chamar o presidente de mito. Se nós temos um mito nessa nação, é Jesus. Começa a namorar. Começa a namorar. A menina me contou aqui na igreja: pastor, comecei a namorar um rapaz fulano. Você sabe quem é? Eu falei: sei. 2 semanas de namoro, eu falei com ele: vamos para o culto de jovens? Ah, não sei, vamos sair. Ela falou: não, eu antes de você, eu ia para o culto. Com você eu vou continuar indo para o culto. Vamos para o culto? Ele falou assim: não. Ela falou: então eu vou. Aí ela veio. Ele pegou e veio, porque não acreditou que ela viria sem ele. Olha o nível da gostosura que o cara acha que ele tem. Aí sabe o que ele fez? Ficou ali fora e no final falou com ela assim: preciso falar com você. Aí ele falou assim: eu não gostei que você veio. Ela falou: você what? What? Meu filho, você entra numa fila, porque tem uma renca de gente que é mais importante para a minha vida do que você. Tem Jesus, tem meus pais, tem meus pastores. Você acha que você vai entrar na minha vida e tomar primazia? Você acha que você é quem? E aí ela veio me perguntar se devia terminar. Eu falei: calma. Porque eu vi que junto com eu terminar ela queria agredir também. Isso é mulher de verdade. Hoje as mulheres estão com um pirizinho na mão, implorando um homem para namorar com elas, casar com ela. Se você, mulher, mostrar que você já tem um caso de amor com o noivo do céu, os homens não vão sapatear em cima de você. Dê o seu maior amor para Jesus, dê o seu maior grito para Ele, dê o seu maior elogio para Ele. Você sabe o que é a melhor coisa que eu faço pelo Davi, pela Paty, pela Emily, pelo Moisés, minha família? É largar eles tudo, todo dia falando sozinho e ir ficar com Jesus. E eles batendo na porta do meu quarto de oração, me enchendo a paciência, eu falo: some, some. Ah não, é urgente. Urgente nada, não. Gente, quando a pessoa usar uma palavra urgente, é o contrário. Viu? Essa é a senha. Estou te dando a senha aqui. Aí é urgente, o que é? A Galileia está sem ração. Eu não pedi para comprar esse raio desse cachorro. Agora vocês vêm me atrapalhar aqui porque cachorro está sem ração? Vai ver se eu estou na esquina. Seres humanos são metidos a querer ser mais bem tratado que Jesus. Não me peça para te dar o amor que eu dou para Ele, que eu não vou te dar. Eu falo isso com os meus filhos e com a minha mulher. Sabe por quê? Porque no dia que a minha mãe morreu, sabe quem me impediu de cometer um suicídio? Não foi nem meus filhos, nem minha mulher, nem meu pastor, nem ninguém. Foi Jesus que desceu dentro do meu quarto e falou assim: não desespera não, eu estou com você. O que eu faço hoje você não entende, mas um dia você vai entender. E eu falei: Jesus, está doendo demais. Que dor! Mas fica aqui comigo. E ele ficou comigo e ele está comigo até hoje. Deixa eu te falar uma coisa: os homens vão falhar, as mulheres vão falhar, pastor não vai te atender, gente não vai te auxiliar, parente rico vai virar as costas, mas Ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está com você. Não acostume com Ele, não acostume, não acostume.
Sir Isaac Newton, consideradamente mais brilhante, o cientista mais inteligente que já viveu no mundo. Ele era tão cristão, Isaac Newton, que antes de pronunciar a palavra Deus ou Jesus, ele tirava o chapéu. Já imaginou que lindo? Eu entrei na casa de uma irmã aqui em Sete Lagoas, fui pregar lá. No final, a empresária riquíssima me levou para a casa dela para comer. Eu vi uma poltrona chique, falei, não, vou sentar aqui para pagar de patrão. Quando eu fui sentar, ela fez assim, falei, ai meu Deus, o que foi, minha irmã? Essa cadeira eu mandei vir da Itália, custou 10 mil euros. Nossa, que bom, hein? Mas, por que eu não... Ela falou, essa cadeira só Jesus senta nela. Todo dia, 18 horas, eu largo lá meus 500 funcionários. Eu venho, sento aqui no chão e falo, Jesus, senta aqui. Agora, eu nunca vi na Bíblia um versículo, crie uma cadeira italiana para Jesus. Você sabe o que eu desculpo com esses episódios que eu estou te contando aqui? Tem gente que leva ele mais a sério do que nós. Tem gente que dá a ele um lugar de primazia maior do que a gente. Eu conheço um empresário aqui em Belo Horizonte que ele não manda um WhatsApp, nem atende um telefonema, se ele não orar antes. Eu falei para ele, por que eu vim te visitar? É você que tinha que ir me visitar. Você é mais crente que eu. Você é mais crente que eu. Aí, gente, nós não podemos ser assim. Que nunca a gente seja como os nazarenos. Nunca trate Jesus como coisa qualquer. Nunca. Pega na mão dele e fala, Jesus, eu vou sair daqui com o Senhor hoje. Caminha comigo, seja louco por Ele. Essa é a minha mensagem a vida inteira. Seja louco por Jesus. Não cria costume com Ele, não. Não fica achando Ele coisa normal. Ele não é. Ele não é. A presença dele está aqui. Vamos orar. Diga comigo, Senhor Jesus, me perdoe. Essa manhã eu te entrego minha vida. Salva-me, Senhor. Eu sou teu. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova pessoa. Em nome de Jesus, eu recebo agora o perdão e a vida eterna que só o Senhor tem para mim. Obrigado por me salvar. Em teu nome eu oro. Faz uma outra oração comigo. Diga, Senhor Deus, eu que andei contigo, mas me esfriei, hoje eu volto arrependido. Como um filho pródigo, eu volto para a casa do Pai. Me recebe, Senhor. E nunca mais deixa eu me acostumar contigo. Seja o Senhor o meu tudo. A partir desse dia, em teu nome eu oro.